Olá pessoal, que bom ter vocês aqui de volta no nosso canal, o canal da Academia do Saber. Hoje nós vamos ter a aula 2 sobre frações. Vamos aprender mais um pouquinho sobre adição e subtração de frações. Se porventura você perdeu a aula 1, o nosso link está disponível lá nos cards ou na descrição do vídeo. Assistam que a aula 1 foi muito importante também. Então vamos comigo aprender mais sobre adição e subtração de frações. Então vamos lá, pessoal, adição e subtração de frações. Aqui nós temos 2/8 mais 3/8, ok? Vejam que nós temos os mesmos denominadores, ou seja, nós temos o mesmo valor, que é 8, no denominador das duas frações, ok? Quando nós fazemos uma adição ou uma subtração, onde nós temos o mesmo denominador, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Tenham sempre uma reguinha na mão. Matemática é importante traçar linhas retas aí para ajudar vocês. Também é importante fazer os números corretamente, né? Para que não haja nenhuma confusão. Então, eu vou manter o denominador 8 e vou apenas somar os numeradores 2 mais 3. Não esqueçam do sinal de igual, ele deve ficar na mesma direção do traço, tá? 2 mais 3, 5/8, ok? Então, 2/8 mais 3/8 igual a 5/8, perfeito? Vamos fazer mais uma adição. Olha, eu coloquei números altos aqui. 15/20 mais 11/20, ok? Também eu tenho o mesmo valor no denominador das duas frações. Então, o que eu vou fazer? Traço a minha reta, mantenho o denominador que é 20 e vou somar 15 mais 11. Acabei ficando com pouco espaço aqui, né, pessoal? 15 mais 11, 26. 26/20. Agora aqui, pessoal, eu tenho uma subtração. 9/4 menos 5/4. Vejam que aqui eu tenho duas frações impróprias. Lembram-se que nós vimos na aula 1? Quem ainda não assistiu a aula 1 sobre frações, acesse o link lá que é importante. Muito bem, eu tenho os mesmos denominadores, né? Então, eu tenho 4 na primeira fração, 4 na segunda fração. Então, eu vou manter, é o mesmo processo, pessoal. Mantenho o denominador que é 4 e faço a subtração de 9 menos 5, que é igual a 4/4, perfeito? Sem segredo, né? Muito simples. E o último exemplo aqui é com denominadores iguais. Então, eu tenho 9/7 menos 6/7. Também são duas frações impróprias, né? E eu tenho aí 7 no denominador das duas frações. Então, eu mantenho o 7 no denominador e vou subtrair 9 menos 6, que é igual a 3/7. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos ver exemplos de adições com denominadores diferentes. E aí, o que eu tenho que fazer? Quando eu tenho denominadores diferentes, eu vou ter que calcular o mínimo múltiplo comum, que
conhecemos como MMC, ok? Então, eu vou ter que calcular o MMC entre o 3 e o 2. Então, eu vou começar calculando pelo 2. Como que eu calculo o MMC? Eu vou calcular os múltiplos de 2. Vou pensar na tabuada do 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e por aí vai, ok? Vou calcular agora o MMC, os múltiplos, perdão, vou calcular os múltiplos de 3. Então, vamos lá. Pensando na tabuada do 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 e por aí vai. Vejam, pessoal, agora eu vou procurar os múltiplos em comum entre os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. Eu tenho aqui, olha, o 6, tenho também o 12 e tenho também o 18. Mas eu estou procurando o mínimo, o menor. Entre esses números que eu achei em comum, o menor de todos é o 6. Então, o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, é o 6, ok? Então, eu vou lá na minha fração, passo o meu traço, eu descobri que o MMC entre 3 e 2 é 6, ok? E agora, como que eu devo proceder? Agora eu vou pegar o 6, vou dividir o 6 por 3, 6 dividido por 3 é 2, e vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2, 4, ok? Coloco o meu sinalzinho de mais. Vou fazer o mesmo processo com a segunda fração. Vou dividir 6 por 2, que eu sei que é 3, e vou multiplicar por 1. 3 vezes 1, 3, ok? E aqui eu encontro que 4 mais 3 é 7 sextos. Então, 2 terços mais meio é igual a 7 sextos, ok? Vamos mais uma? Olha lá. Também uma adição. Agora, nos meus denominadores, eu tenho 5 e 4. Então, tenho 4 quintos mais 3 quartos, ok? Eu vou ter que encontrar o MMC entre o 4 e o 5. Então, o mesmo processo. A minha folhinha de rascunho aqui, pessoal. Vamos calcular os múltiplos de 4. Pensando na tabuada do 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e por aí vai. Vou fazer o mesmo e calcular os múltiplos de 5. Vou pensar na tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e por aí vai, ok? E agora eu vou calcular quais os números, quais os múltiplos que tem em comum entre os múltiplos de 4 e os múltiplos de 5.
Aqui eu achei o 20, aqui também eu achei o 20, depois o 40, né? Mas eu estou calculando o mínimo múltiplo comum, o menor em comum, que é o 20, ok? Então, eu volto lá na minha fração, vou colocar aqui no meu denominador 20, o MMC entre o 5 e o 4 é 20, e vou fazer o mesmo processo, pessoal. 20 dividido por 5, eu divido denominador por denominador e depois eu multiplico denominador por numerador. Então, 20 dividido por 5 porque aqui é 5, tá? Dá 4, e 4 vezes 4, 16, ok? Vou fazer o mesmo processo com a segunda fração. 20 dividido por 4 é 5, e 5 vezes 3 é 15, ok? 16 mais 15, 31. 31 vinteavos. 4 quintos mais 3 quartos é igual a 31 vinteavos. Ok, pessoal? Vamos lá, mais um exemplo. Agora eu tenho meio mais 5 quartos. Eu tenho que calcular o MMC entre o 2 e o 4. Então, eu já tenho calculado aqui, pessoal. Vamos pegar outra cor de caneta aqui para vocês visualizarem. Eu já tenho aqui os múltiplos de 2 e os múltiplos de 4. Olha ele aqui, ó. O MMC, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4 é 4, ok? Então, volto lá na minha fração. O MMC entre 2 e 4 é 4. E vou fazer o mesmo processo. Numerador divide por numerador. O resultado eu multiplico pelo numerador. Então, 4 dividido por 2 é 2. E 2 vezes 1 é 2. Mais 4, vou fazer o mesmo processo com a segunda fração. 4 dividido por 4 é 1. E 1 vezes 5 é 5, ok? Então, aqui o resultado, 2 mais 5, 7 quartos. Meio mais 5 quartos é igual a 7 quartos. Ok, pessoal? Então, aqui nós fizemos exemplos de adição. Agora, nós vamos fazer exemplos de subtração. Mas não tem segredo nenhum, pessoal. É o mesmo processo, ok? Então, primeiro, eu vou achar o MMC entre 3 e 2, que nós já descobrimos nos exercícios anteriores, que é 6. E vou fazer o mesmo processo. Denominador divide por denominador. Então, 6 dividido por 3 é 2. E eu multiplico o resultado por 7, que é o numerador. 2 vezes 7, 14, ok? Aqui agora é uma subtração. Vou fazer o mesmo processo com a segunda fração. 6 dividido por 2 é 3. E aí, eu multiplico pelo numerador. 3 vezes 1, 3. E aqui o meu resultado, 14 menos 3, 11 sextos, ok? 7 terços menos meio é igual a 11 sextos, perfeito? Vamos mais um exemplo de subtração. Aqui eu tenho 4 quintos menos 3 quartos. Tenho que calcular o MMC de 5 e 4, que eu também já descobri nos exercícios anteriores,
que é 20. E aí eu vou fazer o mesmo processo, divido numerador por numerador, então 20 dividido por 5 é 4, e multiplico pelo numerador. 4 vezes 4, 16, menos. Vou fazer o mesmo processo com a segunda fração. 20 dividido por 4 é 5, e 5 vezes 3 é 15, ok? 16 menos 15 é 1, 20 avos. 4 quintos menos 3 quartos é igual a 20 avos, ok? E agora a última aqui, tenho que calcular o MMC, 3 quintos menos meio, tenho que calcular o MMC entre 5 e 2. Então, aqui eu já tenho aqui, ó, os múltiplos de 2 e os múltiplos de 5, ok? Ó, 2 e 5. E aí, eu descubro que o MMC entre 2 e 5 é 10, ok? Então, volto lá no meu exercício. O MMC entre 5 e 2 é 10 e faço o mesmo processo. 10 dividido por 5, 2. E 2 vezes 3 é 6. Denominador dividido por denominador. Então, 10 dividido por 2 é 5. Multiplica pelo numerador, 5 vezes 1, 5, ok? 6 menos 5, 1 décimo. É isso, pessoal, não tem segredo nenhum, é muito simples. Façam, treinem bastante, isso também é memorização. E é importante, pessoal, vocês darem nomes às partes da fração. Nós vimos lá na aula 1, tá? Numerador, denominador, calcula o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. São nomes importantes para vocês irem se familiarizando, irem memorizando, para que o trabalho com frações fique cada vez mais fácil. Fração não tem segredo, ok? Que bom que nós estivemos juntos hoje em mais uma aula, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixe um like lá no nosso canal, aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo, ele pode ser importante para outros amigos também. Vamos divulgar e não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal. Quanto mais inscritos, melhor nós podemos produzir as aulas para vocês, combinado? Um beijo, aguardo vocês na aula 3.